Olá pessoal, um jogo que teve quente nessa rodada, assim, no grupo E, entre Japão e Espanha. E aí, no primeiro tempo, assim, a seleção da Espanha criou bastante. Sabe como é que é aquele futebol espanhol? É o toque-toque, eles dão centenas e centenas de passes e às vezes não tem objetividade. Só que num cruzamento na área ali, os espanhóis conseguiram marcar gol. E aí depois que os espanhóis marcaram gol, o primeiro tempo eles já estavam, digamos assim, tendo um domínio. Depois que eles marcaram o gol, eles ficaram naquele toque-toque deles, envolvendo literalmente, colocando a seleção japonesa na roda de passes. E detalhe, quando entraram em campo aqui, todas as seleções desse grupo tinham condições, chances de classificação. E ficou aquele toque-toque, o Japão fez alguns lances, mas mais era domínio da Espanha. E aquele, quem gosta do futebol, a troca de passe aí, aquele sem objetividade, assim, porque 1-0 estava mais do que bom para a Espanha. Aí teve o intervalo. Esse é o detalhe que temos que ver no Japão, assim, a Espanha continua, ela está num trabalho de renovação. É uma gurizada nova, acho que são jogadores novos, tu não vê aqueles velhos ali. Acho que tem um que outro ali na zaga e ainda são reservas. Mas é um trabalho de renovação de elenco. O Japão também. E não é nem o treinador ali, não é o Zico, mas tudo que o Japão, que há de bom no Japão hoje em termos de futebol, tudo isso se deve ao trabalho do Zico. E uma coisa que tem feito, assim, se tu analisar a Espanha desde o primeiro jogo, naquela vez contra a Alemanha, ela manteve o toque de bola. A mecânica de jogo é a mesma da Alemanha, esse futebol espanhol aí que eles têm apresentado. O Japão, no caso, hoje ele repetiu o que fez com a Alemanha. O Japão saiu perdendo no primeiro tempo de 1-0 para a Alemanha. No intervalo ali, seu treinador fez a leitura certa, fez mudanças no time e conseguiu o 2-1, venceram a Alemanha ali. A mesma coisa aconteceu hoje. Houve um intervalo, o treinador fez a leitura tática, mudou algumas peças e os japoneses voltaram para o segundo tempo. E logo de início empataram, em menos de 3 minutos os japoneses fizeram o segundo gol e aí ficou 2-1. E aí para a Espanha, no final assim ficou o Japão dominando assim, e belos gols do Japão. A Espanha no final do jogo até deu uns chutes ali, mas o goleiro japonês pegou a bola sem problemas assim. A seleção japonesa manteve uma constância assim no seu futebol, claro, teve aquela infelicidade ali de perder para Costa Rica, mas enfim, tem mostrado um grande trabalho. Quem avançou nessa fase assim foi Japão e Japão e Espanha avançaram para a próxima fase. E só lembrar assim que nós brasileiros assim, o Japão, como eu digo assim, é a segunda seleção que eu torço assim pelas parcerias que sempre tiveram ali entre a ligação entre brasileiros e japoneses assim. Na Fórmula 1 foi o Ayrton Senna com a Honda, no futebol foi o Zico, profissionalizando, literalmente, podemos dizer assim, aprimorando o futebol japonês. Enfim, fato é que a seleção japonesa tem demonstrado um trabalho constante, ainda tem e a seleção espanhola tem essa mocidade aí do toque de bola, do aprimoramento, que foi a mesma mocidade que meteu os
7 na Costa Rica na primeira rodada, enfim. As duas seleções, hoje o Japão venceu, se classificou, tem demonstrado uma constância. E agora vamos ver como cada uma delas vai se portar na segunda etapa da competição. Mas foi um jogo de oportunidades ali. Parabéns novamente à superioridade do Japão, a capacidade do seu treinador de fazer a leitura do jogo, a entrega dos jogadores. E o futebol japonês tem se aprimorado, tem se desenvolvido muito. Então o Japão venceu e teremos Japão e Espanha na segunda fase.